A lei proíbe concessionárias de telefonia, internet e TV de cobrar multa por fidelidade de usuários recém-desempregados. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná há um mês, mas pouca gente ainda sabe disso. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a advogada do consumidor, Silvana Cruz e Melo, que está com a gente para tirar as dúvidas, para trazer mais informações para o nosso telespectador. Bom dia, doutora. Quais os serviços a lei abrange, para ficar bem claro para quem está acompanhando o nosso programa? Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Essa lei foi uma lei que foi publicada agora, dia 18 de agosto, e ela abrange todos os contratos que são assinados com empresas de telecomunicações, que são as empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, internet e TV por assinatura. Para ter esse desconto, não é? Ou essa anistia da multa, para quem tiver, por exemplo, desempregado, ele precisa comprovar que ele está desempregado para a empresa. Como é que funciona toda essa burocracia? Então, na verdade funciona assim. Quando a pessoa faz um contrato com as empresas de telecomunicação, normalmente ela está contratando o serviço que é prestado, né? O acesso à telefonia móvel ou à telefonia celular, ou então a internet, ou aos canais de TV a cabo, né, de TV por assinatura. Normalmente essas empresas, elas acabam oferecendo alguns benefícios para a pessoa assumir uma cláusula de fidelidade. Então, muitas vezes elas acabam oferecendo 30 dias de desconto, 2, 3 meses com desconto no valor da mensalidade, né? Em contrapartida, o consumidor ele tem que assumir ficar com essa empresa durante um período mínimo de normalmente 12 meses, tá? E durante esses 12 meses, o serviço é prestado, ele paga aquele valor de mensalidade pelos serviços que estão prestados para ele, e ele ainda tem esse benefício que ele assumiu lá para se fidelizar, lá no início do contrato. Quando normalmente a pessoa quer fazer a rescisão durante esse período de fidelização, é cobrada uma multa, né? Por quê? Porque ela está tendo um benefício e a empresa, então, cobra uma multa porque ela não mais quer permanecer fidelizada, ela não quer mais permanecer com a empresa. Essa lei que foi feita, que foi publicada aqui no Paraná, ela garante o desconto da multa, tá? Da fidelização. Não garante o desconto, por exemplo, das mensalidades pela prestação do serviço. Então, eu assumi que eu teria 12 meses de fidelidade, lá no 6º mês eu resolvia cancelar esse contrato. Daí o que acontecia? Eu tinha que pagar uma multa pelos 6 meses restantes, né? Então, a lei, ela diz o seguinte: a pessoa que pede um emprego, ela é registrada em carteira, ela pede o seu emprego, né? Ela vai ter que ter comprovada essa perda do emprego, pode ser a anotação de baixa na carteira de trabalho. Ela tem que entrar em contato com a empresa de telecomunicação, né, seja telefonia, internet ou TV, comunicar que ela está desempregada. A empresa vai disponibilizar um canal para que ela envie um documento comprovando esse desemprego, e ela enviando esse documento, a empresa não vai poder fazer a cobrança da multa, né? Se ela tiver algum débito pendente, ela tem que pagar normalmente, mas a multa pela fidelização ela não é mais obrigada a pagar. Doutor, e como é que ficam os débitos pendentes, né? Porque muita gente pode pensar que aquilo que ela fez para trás, ela não vai precisar pagar, né? E parece que não é bem assim que está regulamentada a lei. Não. Os débitos pendentes, aquilo que ela já devia, né, dos serviços que ela já utilizou, ela vai pagar normalmente. Inclusive, se o consumidor não fizer o pagamento dos débitos pendentes, a empresa pode utilizar os meios de cobrança regulares para fazer a cobrança desse valor. A lei, ela só beneficia mesmo a isenção da multa, né, da multa pelo cancelamento da fidelidade. Doutora, uma dúvida, quem vai fiscalizar tudo isso? É o PROCON? Porque realmente o que a gente vê é as empresas já não cumprindo com as leis que já existem, por exemplo, né? Não anunciando uma fidelidade, por exemplo, para vender plano, a pessoa vai descobrir que existe essa multa. Fidelidade depois, né? Depois que já contratou, empresas que prometem muita coisa e não cumprem, e aí a pessoa
até se vê forçada a ficar no contrato por conta disso. E agora a gente vê uma nova lei surgindo, uma lei importante, acho que uma lei que realmente vai fazer toda a diferença, porque não tem como você forçar a pessoa a pagar uma multa, sendo que ela já está numa situação complicada, mas quem vai fiscalizar tudo isso, por exemplo, se as empresas estão facilitando essa forma de mandar o documento, é o PROCON, doutor? Sim, é o PROCON. Então, a pessoa, ela tenta primeiro resolver isso junto com a empresa, faz o contato, envia o documento. Se a empresa não fizer a isenção do pagamento da multa e insistir nessa cobrança do valor da multa, daí o consumidor, né, o usuário dessa telecomunicação, ele tem que procurar o PROCON, comunicar ao PROCON que vai abrir um processo administrativo e vai autuar essa empresa, né? Essa empresa ela pode sofrer várias sanções que podem ser impostas pelo PROCON. A mais comum é a multa, né? Que inicialmente no projeto estava prevista uma multa de 100 vezes a UPF, né? Que é uma unidade de padrão fiscal do Paraná, que equivaleria hoje a uns R$127 mil, mais ou menos, tá? No projeto estava previsto, mas não saiu na lei original. Na lei oficial, esse item foi tirado. Mas o PROCON ele fixa a multa, faz o auto de infração, manda para a empresa e a empresa tem que efetuar o pagamento. Fora isso, se a empresa for reincidente, não cumprir, ele receber várias reclamações, ele pode também sugerir o cancelamento da concessão, a suspensão da prestação de serviços. Então, assim, foram colocadas várias formas de se punir a empresa que não faz o cumprimento da lei, nesse caso, justamente para que a lei ela possa ser efetiva e não aconteça o que você acabou de dizer, né, que é o descumprimento, a lei existe, está ali, é uma lei boa, mas não é aplicada. Mas para que o PROCON atue, ele vai precisar que essas notícias de descumprimento cheguem até ele. Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigada, Vinícius. A Raquel está com você também, eu não falei o bom dia, Raquel. Obrigada. Tá com a gente aqui também. Obrigada. E lembrando até o nosso ouvinte, né, Silvana, que são 90 dias para que as empresas possam se adequar a tudo isso. Sim, elas têm 90 dias de prazo, né, até para que elas não pudessem ser pegas de surpresa, né, e depois desses 90 dias, daí elas não terão como se negar a fazer esse cumprimento. Não sendo possível que o PROCON resolva, a pessoa também pode ingressar na justiça, e a lei também diz o seguinte, que além dessas multas, que são multas administrativas, né, é importante que o consumidor não pense que é ele que vai receber essa multa. Quem vai receber é um fundo próprio de defesa do consumidor. Mas, por exemplo, se ele sofreu dano moral, né, alguma lesão à honra, ao direito de personalidade, ou um dano material, por exemplo, ele teve uma conta de banco bloqueada porque foi feito débito indevidamente na conta, ele conseguindo provar que ele sofreu esse dano, ele pode buscar também a responsabilização da empresa por esses danos, tá? Perfeito. E eu gostaria só de pontuar uma coisa que é interessante. Sim. O Paraná não é o pioneiro nessa lei, tá? São Paulo, né? Já existe uma lei no Rio de Janeiro, é isso que eu ia dizer, em São Paulo existe, no Rio de Janeiro já existe uma, o Rio de Janeiro, na verdade, foi o primeiro que teve uma lei semelhante, e a lei do Rio de Janeiro... Nós perdemos o contato com ela no finalzinho, né? Caiu a ligação. Mas agradecendo então mais uma vez a doutora que atendeu a gente, né? Só para se despedir. Uhum. Caiu agora aqui, sim, voltou. doutora Silvana. Tinha caído a ligação, mas voltou então, Silvana. Pode concluir. Então, como eu estava dizendo, o Rio de Janeiro, então, ele fez uma lei em 2012, né, que foi o primeiro, foi para o STF com uma ação de inconstitucionalidade e o STF concluiu que é constitucional. E foi isso que motivou os nossos deputados aqui no Paraná a fazerem uma lei semelhante, né, e que foi aprovada agora em benefício de todos os usuários num período tão difícil, né? Exatamente, especialmente aí os desempregados. Nós conversamos com a doutora Silvana Cruz e Melo, advogada do consumidor, esclarecendo aí sobre as novas regras que as concessionárias de TV, internet, telefonia, né, não podem mais cobrar multa fidelidade de pessoas desempregadas. É isso. Obrigada, doutora Silvana. Até mais. Eu que agradeço. Raquel, Vinícius, bom dia. Bom dia, obrigado, doutora. A gente vai seguir acompanhando então para ver se realmente vão colocar em prática essa lei, porque eu acho que a grande dificuldade é essa. As leis são criadas, são benéficas, ajudam muito, mas o problema é a fiscalização e as empresas também cumprirem a lei. Existe uma dificuldade muito grande, como eu disse já, por exemplo, de qualquer tipo de negociação já com essas empresas. Não é nem só envolvendo
desempregado. Quando você vai fazer uma negociação com uma empresa hoje de telefonia, de internet, é muito difícil. E agora a gente vê com essa lei importante, principalmente nesse período da pandemia, onde as pessoas perderam tanto emprego. Já até estouramos, hein, Raquel? 11